Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta. Hoje a gente vai fazer um estudo de caso com o cálculo do trabalho. E por que é importante a gente fazer esse estudo? Porque tudo que a gente viu até agora das formas de Newton-Cotes, a gente aplicou para funções que a gente conhecia a forma delas, né? Inclusive eu trabalhei com vocês com um exemplo que dava para integrar mesmo e a gente usou os métodos para comparar as aproximações, né? Mas no trabalho eu devo pedir para vocês para uma função que não dá para integrar de jeito nenhum, mas enfim. Mas aqui nesse estudo de caso, a gente vai ver uma situação onde a função que a gente quer integrar, a gente não conhece a forma dela, mas a gente tem alguns pontos soltos provenientes de dados experimentais que compõem, que vieram dessa lei, né, dessa função, e eu quero obter a integral porque ela é importante para o meu problema, como o caso do cálculo do trabalho que eu introduzi com vocês. Então, só relembrando rapidamente, a gente tinha o cálculo do trabalho em um contexto onde a força e o ângulo variavam em função do deslocamento. Então, quando isso acontecia, a gente tinha que o trabalho era expresso como uma integral, desde o começo até o fim do seu deslocamento, da função força vezes o cosseno desse ângulo. Então, tanto a função força quanto o ângulo variando em função do deslocamento. E é aquilo que eu disse. Se esse produto aqui te gera uma função que dá para integrar, sucesso, beleza, vai lá no cálculo, usa as técnicas e resolve seu problema. Se não, você tem que recorrer às técnicas como as que a gente acabou de ver, tá? E aí a gente teve essa situação, problema aqui, né? Foram cedidos para a gente apenas alguns dados equidistantes de força e ângulo, e a gente construiu essa tabela, né? Então foram cedidos esses valores de distância em 5 metros. Para cada distância foi coletado, portanto, esse valor de força e este valor de ângulo. Qual que é a integral, pessoal, que eu estou interessado? É força vezes cosseno do ângulo. Então, aqui está, nesta coluna, exatamente a força vezes o cosseno deste ângulo aqui. Então, portanto, agora eu tenho resultados experimentais, dados soltos, né, tabelados de uma função, que é o produto desses caras aqui, é uma função que eu não conheço a forma dela. Né? Então, eu tenho apenas resultados experimentais que me foram cedidos, que são esses pontos aqui, espalhados de 5 em 5, para a gente poder trabalhar. Então, por razões experimentais, a gente não tem a forma da função força, não temos a forma matemática do cosseno variando em função do deslocamento, a gente tem apenas este conjunto de dados experimentais aqui. Então, para cada valor de distância que a gente tem, a gente obtém cada um dos valores desse produto que compõe para a gente a nossa integral de interesse. Então, a ideia que eu falei com vocês é usar esses caras aqui para a gente poder aproximar a integral, o cálculo do trabalho nesses dados experimentais. Então, a gente vai ver alguns métodos aqui, pessoal, que eu separei, algumas regrinhas, para a gente poder brincar com esse problema. Qual que é o propósito dessa aula? Vai ser bem prática, tá? Não vai ter muita teoria. A gente vai relembrar as formas que a gente trabalhou. E, por exemplo, a gente vai usar a regra do trapézio repetida com 2 segmentos, a regra 1/3 de Simpson repetida com 6 e uma aplicação da regra 3/8 de Simpson. Vocês vão de concordar comigo que cada uma dessas regras aqui vai me dar uma estimativa para o cálculo do trabalho, né? Talvez vai ser muito diferente ou não, a gente vai ver. E a questão é o seguinte, e agora? Qual que eu vou me apegar? Qual que eu vou levar para um especialista que talvez me solicitou esse cálculo, por exemplo? Que estimativa que eu acho que vai ser mais fidedigna a uma realidade que, por hora, a gente não conhece, né? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então vamos fazer a primeira regra do trapézio repetida com 2 segmentos para esse conjunto de dados, tá bom? Bom, então vamos para a regra repetida do trapézio com 2 segmentos. Então não tem segredo, pessoal, é a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Começa com o M de Maria, que é igual a 2. Constrói o H. A minha região de integração, qual que é? É x0 até xn, né? Lembra aqui, ó, o meu ponto inicial do deslocamento e meu ponto final do deslocamento. Quais são eles no nosso problema? Então, eu vou de 0 até 30 desta função aqui. Então, B menos A é 30 menos 0, que é o próprio 30 dividido por 2, que é o nosso 15. Então, o espaçamento para essa primeira regra tem que ser de 15 sem muita surpresa, né? Então, o meu primeiro x que eu vou usar é o próprio 0, é o início. x1 é 15, que é a metade, e o último ponto é o 30. Então, pessoal, eu estou com todos esses pontos que eu tenho disponíveis, para essa primeira regrinha eu vou estar usando apenas o 0, o 15 e o 30. E aí você entra para a fórmula do trapézio repetida, que era essa daqui, ó. Então, h sobre 2 e uma soma varrendo sobre todos os segmentos das constantes de Coates vezes a função.
Então, C0 f de x0 até C2 f de x2. Então, H valendo 15. Os extremos, né, pessoal, valem sempre 1, na regra do trapézio repetida, as constantes de Coates, e os demais valem 2. Então, no lugar aqui do x0 é o 0, no lugar do x1 é o 15 e no lugar do x2 é o 30. Então, aqui nesse momento, antes da gente ir para o próximo termo, é importante fazer um paralelo. Por quê? Nas últimas aulas, como é que a gente encontrava f de 0, f de 15 e f de 30? A gente conhecia a função. Então, vou lá, jogo na minha função o valor, eu vou ter o resultado. Aqui, no caso, eu não conheço a função, eu estou usando exatamente os pontos que eu tenho coletados nos meus dados. E eu conheço f de 0, f de 15 e f de 30. Essa f, pessoal, representa aquela função que é o produto entre a força vezes o cosseno do ângulo. Então, são esses caras aqui, ó. Então, esse primeiro cara é a minha função de interesse avaliada em 0. Esse aqui, ó, 8,7025 é a minha função de interesse avaliada em 15. E este último é a minha função de interesse avaliado em 30. Então, eu venho aqui e substituo f de 0 por 0, f de 15 por isso e f de 30 por este valor. Soma tudo e você tem a primeira estimativa para o cálculo do trabalho para este problema, que foi de 133,19 joules, ok? Vamos para o VCN para a gente ver como é que ele aborda isso. Bom, gente, no VCN vocês vão vir aqui em integração simples dada a tabela, tá bom? Dada a tabela. Porque agora a gente está com dados tabelados e não com uma função matemática. Então, aqui não muda, 0 a 30. Eu estou com a regra do trapézio repetida com 2 segmentos. Com 2 segmentos eu preciso de 3 pontos, tá? Então é aquilo que eu disse. Ou você coloca 3 pontos aqui, ou você coloca o passo aqui, que no caso foi de 15, né? Então vamos colocar 3 pontos, e aí clica aqui no branco e ele já solta exatamente a equidistância, os pontos que a gente vai precisar nesse domínio aqui, varrendo de 15 em 15. Então agora o que você tem que fazer? Preencher essa tabela com os valores da função nesses pontos. Então deixa eu dar um pause aqui. Então agora em um passo de mágica a gente tem os pontos aqui. Então o que eu fiz? Coloquei, né, o 0, o 8,7025 e o 0,3537, que são exatamente os pontos que eu preciso para estar ajustando essa regrinha. Marca aqui primeira regra do trapézio, botou para calcular, bom, chegou exatamente no resultado que a gente achou, ok? Então, batendo aqui com o nosso resultado, 133,19, e essa é a nossa primeira regra para esse problema. Então, guardemos esse resultado, ok? Vamos para a nossa próxima regra. Bom, a próxima regra é a regra 1/3 de Simpson repetida com 6 segmentos. Então, mesmo roteiro, pessoal, M vale 6, H 30 menos 0 sobre 6, portanto eu vou estar andando de 5 em 5. Então, meu primeiro x é o próprio 0 sempre, aí você vai de 5 em 5 até chegar no 30. Ou seja, pessoal, para essa regra eu vou usar exatamente todos os meus 7 pontos, né? Porque eu estou com 6 segmentos. Com 7 pontos, eu consigo construir 6 subintervalos sequenciais, tá certo? Então, vou usar todo mundo. Então, eu vou entrar aqui para a regrinha 1/3 de Simpson repetida, que a gente viu na aula passada. Então, a gente traz essa fórmula, H sobre 3, uma soma que varre todos os meus segmentos. Lembrando, o nosso H é 5, né? E as constantes, como é que eram definidas para essa regra? Os extremos eram iguais a 1. Desconsiderando os extremos agora, os ímpares, C1, C3 e C5, eram iguais a 4. E o que sobrar, que são os pares resultantes, vão ser iguais a 2. No lugar dos pontos aqui, vocês colocam seus números de 5 em 5. E agora, pessoal, é só substituir quais valores? Esses aqui, ó. Então, aqui está f de 0, f de 5, até a f de 30, você vem colocando, substituindo nas suas expressões aqui da fórmula do 1/3 de Simpson repetida. Joga tudo e você tem a sua próxima regrinha, que deu 11713, 117,13 joules. Vejam a diferença, hein? 133 para 117 é muita coisa. Então, por isso que daqui a pouquinho a gente vai fazer uma discussão do que a gente levaria para esse pesquisador, por exemplo, se ele estivesse solicitando esse cálculo, tá? Bom, vamos lá para o VCN para a gente ver o que vai acontecer. No VCN, pessoal, bastante atenção aqui em mim agora, tá? A minha dica para vocês, apertem novo e comecem do começo, literalmente. Então, agora a gente começando do começo, de 0 a 30, com 6 pontos, eu vou ter, com 6 segmentos, perdão, eu vou ter 7 pontos, ou um passo igual a 5. Então, vamos colocar o passo igual a 5. Aí ele já coloca todos os x que você precisa. Então, eu vou dar um pause no vídeo para colocar todos os valores da função ali. Então, só um momento.
Bom, então no passo de mágica a gente coloca aqui todos os valores da função, gente, e é reproduzir essa tabela. A gente está usando todos os pontos, né? Então estou trazendo todos esses números para cá, espero não ter errado nenhum valor. Agora, gente, olha só o que está acontecendo com o VCN. Tem um bug que está acontecendo aqui. Então, bastante atenção para vocês na hora que vocês forem fazer o trabalho para não acontecer problemas com vocês, tá? Então, o que a gente deveria fazer? Ó? Marcar aqui a primeira regra de Simpson, repetida, né? Que a gente está usando um terço de Simpson. Quando a gente bota para calcular, não sei por que cargas d'água ele usou a segunda regra de Simpson. E até marca aqui. Tá? Então, a minha dica para vocês, gente, leiam o método que está usando aqui, ó, que aparece. Se não for o que você se propôs a colocar aqui, então você vai ter que utilizar de alguma artimanha. Nos meus brincadeiras com esse software, eu concluí que quando você marca a regra do trapézio e a primeira regra de Simpson, não sei porquê, ele aí então faz a primeira regra de Simpson, tá? Então, fica a dica, marquem trapézio e Simpson que ele vai fazer a Simpson. Não sei porquê, mas é assim que funciona. E aí chega no 117,13 que a gente já tinha inspecionado anteriormente no slide. Se eu estou errado, é isso mesmo? Isso aí, 117,13, ok? Então vamos para a nossa última regra agora. Bom, então agora falta a última regra, que é uma única aplicação da 3/8 de Simpson, tá, pessoal? Então, pensem comigo, uma única aplicação da regra 3/8. Se é uma única aplicação de um polinômio cúbico, que eu estou aproximando a minha função, portanto, eu preciso de 4 pontos. 4 pontos. Com 4 pontos, eu faço quantos segmentos? 3. Tá certo? Todo mundo concorda comigo? Com 4 pontos, eu faço 3 subintervalos. Então, a gente começa com o m igual a 3. Então, a gente constrói o h, que é 30 sobre 3, que é 10. Aí eu chamo o x0, que é 0, 10, 20 e 30. Para eu ter exatamente os meus 4 pontos para eu poder traçar o meu polinômio cúbico. E a fórmula da 3/8 de Simpson, uma única aplicação, né, como não está no contexto repetido, é essa daqui que está aqui no meu slide. Então, 3h sobre 8, f de x0, que é o próprio 0, 3 vezes f de 10, mais 3 vezes f de 20, mais 3 vezes f de 30. Tá? O nosso h vale 10. Aqui está 0,16, pessoal, me perdoem, mas é 10, tá? O professor fez erro aqui, mas assumam que tem um 10 aqui no lugar desse 0,16. E aí de 0 mais 3 vezes 9,5120, 2,8087, 0,3537, que são exatamente os valores aqui, ó, de f de 0, f de 10, f de 20 e f de 30. Então, essa regra 3/8 de Simpson, única aplicação, ela está pegando os pontos 0, 10, 20 e 30. Então, ela não usou todos os pontos, tá? E aí, chegou nesse valor aqui de 139,93. Vamos lá para o VCN, novamente. Então, no VCN, você apaga tudo que você fez, tá, gente? Eu sei que isso é talvez cansativo, mas é melhor do que fazer a conta na mão inicialmente. 0 a 30, pontos 4, que a gente está precisando. Então, ele já marca aqui os pontos que você precisa. Aquela pausa marota para a gente colocar os valores. Então, eu coloquei o valor da função em 0, em 10, em 20 e em 30. E aí, pessoal, vamos marcar apenas a segunda regra de Simpson, que é a nossa 3/8. Calculou. Conferiu aqui, ó, segunda regra de Simpson, sucesso. Então, aqui a gente tem 139,93, que é exatamente o resultado que a gente chegou aqui no slide. Não é isso? Ó? 139,93. Tá? Então, agora comecem a se questionar, e eu gostaria que vocês pausem o vídeo aí, depois que eu falar, e agora? Que regra que eu acho que eu vou levar? Vamos retornar? A gente fez a regra do trapézio repetida com 2 segmentos, usei apenas os pontos 0, 15 e 30. Regra 1/3 de Simpson repetida com 6 segmentos, usei todos os pontos. E a uma única aplicação da 3/8, usei aqui o 0, 10, 20 e 30. Qual regra que vocês apostariam as suas fichas que vai levar na melhor aproximação para o cálculo desse trabalho? Hein? Pausem o vídeo aí, pensem um pouquinho. Vou pausar aqui também. Espero que vocês tenham pausado um pouquinho, porque agora eu vou dar meio que a resposta, porque é o seguinte, olha só. Foram feitas diversas aplicações, tá, das regras,
foi feita a regra do trapézio com um segmento, com 2, com 3, com 6. A gente fez essa aqui na mão, deu 133,19. Foi feita um Simpson com 2 segmentos e com 6, a gente fez essa daqui. E uma única aplicação da 3/8 que deu esse valor. Então, olha só como é que a gente tem diferentes estimativas para o cálculo desse trabalho, né? E dependendo da precisão do problema, isso pode ser de fato, né, da sua situação problema, isso pode ser bem agravante, né, se você não der um valor muito bom, chute muito bom. Então, vou contar para vocês o que aconteceu com esse problema então. Bom, pessoal, o verdadeiro valor daquela integral, ele foi estimado como sendo 129,52 joules. O que eles fizeram, né? Apesar deles terem cedido para a gente apenas os valores de 5 em 5, né, para a gente ver o potencial dos métodos nesses intervalos, eles tinham os valores em intervalos de 1 metro em 1 metro. Então, eles pegaram esses intervalos de 1 metro em 1 metro, provavelmente ajustaram um trapézio repetido ou alguma regra um pouquinho mais avançada, que não deve fazer tanta diferença, porque é apenas 1 metro, né? E conseguiram estimar, claro, com muito maior precisão, o valor de 129,52, ok? E agora aqui, ó, dentre esses caras que a gente calculou, eu imagino, né, quem se dispôs a pausar o vídeo a pensar que deve ter chutado que este 117,13 deve ter sido a melhor aproximação. Por quê, né? Porque, ora, usei todos os pontos que eu tinha disponível, que vieram da minha situação problema, então com mais pontos, né, eu construindo esse meu polinômio que passe, né, de maneira composta, né, por todos esses pontos que representam os meus dados, eu espero, claro, então construir uma melhor aproximação. E não foi muito bem o que aconteceu aqui, né? E se a gente for comparar, quem está mais próximo do 129,52 foi exatamente quem? A nossa regra do trapézio ingênua com apenas 2 segmentos. Não é muito estranho? O que está acontecendo? Olha só, pessoal. Quando você pega isso aqui, ó, o produto deste comportamento, tá, vezes o cosseno desta função, que é exatamente isso daqui, traz para a gente esta forma. Olha só, que a gente não conhece, mas é essa forma aqui, ó. Tá vendo o produto aqui? Então, deu esta forma. E aí, a área desta forma, desta função produto, né, vai dar para a gente o cálculo do trabalho em joules, que é o que a gente está querendo aproximar. E esses pontos aqui, pessoal, olha só, estão exatamente de 5 em 5, que era o que a gente tinha disponível nesta tabela aqui. Me perdoem estar voltando e indo nos slides, mas a gente precisa fazer isso para contextualizar. Então, a gente só tinha isso disponível, que eram exatamente estes pontos aqui em preto. E olha só algum comportamento importante que não está nem um pouco sendo levado em consideração nos dados que a gente observou. Tá vendo? Olha só toda essa curvatura, a gente não está tomando conhecimento disso. Esse pico aqui também um pouquinho, né? Então, a regra do trapézio repetida com 2 segmentos, o que ela fez? Pegou o 0, o 15 e o 30, ajustou 0 com 15 com um segmento de reta e o 15 com 30 com outro segmento de reta. Então, teve uma regra do trapézio aqui, outra regra do trapézio aqui. E por coincidência, por coisa do destino, essa regra ficou a melhor, porque tudo aquilo que ele subestimou, ou seja, nessa faixa aqui, pessoal, a aproximação era essa equação de reta, mas a função estava para cima. Nesta faixa aqui, ó, a aproximação era esta equação de reta, mas a função estava para cima. Então, esse negócio aqui em azul é o que eu subestimei. E tem aquilo que eu superestimei, porque neste trajeto a equação de reta está acima da minha função e neste trajeto aqui a equação de reta também está acima da função original. Então, esses rachurados aqui é o que eu superestimei. Então, o que eu subestimei e o que eu superestimei na regra do trapézio, coincidentemente se anulou. Então, eu tive uma boa aproximação por coincidência utilizando essa regra, certo? Então, e tudo isso é para mostrar para vocês que se você não tem os seus dados que você coletou, né, experimentalmente bem coletados, que representem de fato a sua situação problema, como não era o caso aqui, você não tem como, os seus métodos não vão fazer milagre. Vocês viram, né? Aquele que a gente esperava que fosse ter o melhor desempenho, teve um dos piores. Então, a regra do trapézio, por mera coincidência, conseguiu pescar, né, fazer esse anulamento aí do que ele superestimou com o que ele subestimou, tá certo? O que poderia ser feito para melhorar? Então, por exemplo, se eu tivesse esse cume aqui, ó,
e esse daqui, eu teria intervalos totalmente desiguais, né? O que eu poderia traçar? Uma regra do trapézio repetida para segmentos desiguais. Então, olha só, eu traçaria uma reta aqui, depois uma aqui, mais uma aqui, outra reta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Teria diversos trapézios para segmentos desiguais que eu fechei na aula passada, né? E a gente conseguiria aproximar muito melhor. Então, repito, se seus dados não representam bem o seu fenômeno que você quer analisar, não adianta, o método não vai fazer milagre, ok? É a moral de história, a moral da aula de hoje. Então, para a gente fechar, eu vou soltar essa pergunta. Ó. Então, quando que eu devo utilizar os métodos? Então, já volto com essa resposta. Bom, então a pergunta que fica, gente, é o seguinte. Agora, tem esse monte de regra. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma função matemática que eu conheço, não sei integrar, senão eu usava as técnicas de cálculo, e eu tenho esse monte de ferramentas. O que eu posso utilizar, né? Primeiro, olha a sua função, olha as nuances dessa função. Tenta captar os pontos ali que representam as nuances dessa função para você utilizá-los para construir as suas regrinhas. Se esses pontos forem desiguais, né, não forem equidistantes, aí você tem que recorrer à única regra que dá para usar no contexto de Newton-Cotes, é a regra do trapézio repetida para segmentos desiguais. Então, se você vê lá que seus pontos estão captando bem as nuances da função original, pega aqueles pontos desiguais, chama a regra do trapézio para segmentos desiguais repetida, né, e tem a sua aproximação. Agora, se os seus pontos que representam as nuances bem dessa função, eles são equidistantes, aí você tem a oportunidade de trabalhar com as regras mais acuradas, né, que são a 1/3 de Simpson, a 3/8, por exemplo, e aí vai depender muito do número de segmentos que você tem. Lembra que a regra de 3/8 repetida, ela precisa de segmentos múltiplos de 3. A regra 1/3 de Simpson precisa de segmentos pares, tá? Então você pode ir brincando com essas regras repetidamente ou fazendo combos como a gente fez e ver como é que é o comportamento dessas aproximações de acordo com a função original que você tem, né? Então, nesse caso, onde você conhece a forma da função, fica mais fácil você fazer o contraste da sua aproximação, né, com a área exata que você queria. E lembrando, né, que quanto maior o grau do polinômio associado à regra que você está usando, mais acurada ela vai ser, né? Então, a regra 3/8 de Simpson ela é mais acurada do que a 1/3 de Simpson, que por sua vez, naturalmente, é mais acurada do que a regra do trapézio. Então, isso é quando vocês conhecem a forma da função, mas não sabem integrar pelas técnicas de cálculo. Agora, a outra situação é quando vocês têm apenas valores soltos, como a gente teve aqui no cálculo do trabalho. Então, assumindo que esses dados representem bem as nuances do seu fenômeno estudado, e como é que você pode se prevenir disso? Tendo um bom estudo experimental, né? Isso não tem como. Então, assumindo que seus dados estão bem coletados, estão bem representativos, você tem que se perguntar, os meus intervalos são desiguais? E aí não tem jeito, só a regra do trapézio. Se forem equidistantes, é a mesma coisa que eu falei. Podem brincar com a regra 1/3, com a regra 3/8, mas olhando sempre o número de segmentos que você tem disponível, tá certo? É isso, gente. Quanto mais número de pontos dos seus conjuntos de dados, né, experimentais você utilizar, eu tenho a sensação que seja melhor, porque você está usando mais informação. Mas se os seus dados não forem coletados de maneira eficiente, né, pode acontecer isso daqui, né? A simples regra do trapézio teve o melhor resultado. Então, quando você está lidando, né, com coisa que você não sabe o valor real, fica difícil da gente tentar pôr uma lei, mas geralmente o que o pessoal faz quando se refere às técnicas de Newton-Cotes é isso que eu mencionei com vocês, tá? Então a gente encerra esse assunto e a gente vai ter mais uma última videoaula de integração numérica falando, acho que vai ser uma aula puramente no VCN sobre quadratura gaussiana, tá? Então a gente volta na última aula.